Boa noite, pessoal. Vamos chamar o pessoal, avisar que a gente está ao vivo. Hoje a gente vai falar sobre Montessori em casa. Dica. Porque na semana passada eu comecei a falar sobre o método. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a gente usar em casa. Aí. Oi, Jefferson. Oi, Orange. Olá. Olá, todo mundo. Meu áudio tá bom? Estão me ouvindo bem? Vou esperar um pouquinho para o pessoal começar a entrar. A gente marcou para 9h30. Toda segunda, 9h30 da noite, a gente está aqui para falar um pouquinho de educação. Oi, Eudaleia. Oi, Jefferson. Estão me ouvindo bem? Toda segunda, 9h30 da noite, então a gente está aqui para falar um pouquinho de educação, um pouquinho de desenvolvimento infantil, um pouquinho sobre esse mundo maravilhoso que é a infância. Eu me chamo Fernanda Rufino, sou formada em farmácia, minha primeira formação, mas trabalho há quase 10 anos numa agência de comunicação. E desde que o Arthur, meu filho, nasceu, eu me encantei pelo mundo da maternidade, me encantei por essa novidade, é um mundo realmente que se abre à nossa frente. E comecei a estudar a respeito de tudo que envolvia a infância e comecei a questionar algumas coisas, algumas formas de educação, repensar a forma como a gente educa. E aí eu resolvi que seria bom mais pessoas ter acesso a essas informações que eu estava adquirindo. Achei que era importante a gente falar sobre isso, porque a gente começa a questionar o que é padrão. E no meio disso tudo eu encontrei Maria Montessori, encontrei alguns outros métodos alternativos que me encantou. Na semana passada eu falei um pouquinho sobre Montessori, mas eu falei mais voltado para as escolas. Hoje eu queria falar um pouquinho dentro de casa, como que a gente podia estar fazendo de forma bem simples, bem barata, como a gente pode estar aplicando o método dentro da nossa casa. Se vocês tiverem dúvida, podem ir colocando, aí a gente vai conversando junto, tá bom? Oi, Gabi! Primeiro eu vou falar dos ambientes dentro da casa e como a gente pode adaptar para a criança dentro do método Montessori. Primeiro o quarto, né? Que é o que todo mundo mais já viu, já ouviu falar. Se não conhece nada de Montessori, já viu a caminha de casinha, que é moda, né? E às vezes as pessoas se confundem com o método, achando que Montessori é a caminha de casinha. E sem conhecer o método, sem se envolver, sem entender a filosofia, nada adianta você gastar rios de dinheiro, porque na verdade Montessori é simplicidade, é economia. O quarto Montessori ele tem que estar voltado para a criança, assim como tudo dentro da casa, mas ele tem que estar voltado para o desenvolvimento. Oi, Brás! Ele tem que estar voltado para o desenvolvimento da criança. É um risco até a gente falar do quarto sem a gente conhecer a metodologia. Por isso que eu precisei falar um pouco semana passada da metodologia para a gente começar a entender. Quando a gente entendia que na sala de aula montessoriana o professor ele é diferente da metodologia tradicional, onde o professor, na metodologia tradicional, ele só manda e o aluno obedece, ele é detentor total do conhecimento. Na metodologia montessoriana é o contrário, o professor ele é apenas guia, ele está ali só olhando e a criança se desenvolve por si só, porque Maria Montessori falava que a criança tem um professor interno, então ela mesma sabe das suas necessidades.
Então, sem a gente conhecer a metodologia, a gente pode acabar gastando muito dinheiro sem obter o resultado esperado pela filosofia em si. Muitas vezes a gente coloca a cama de casinha porque está na moda. E quando a criança pretende pegar algo, se movimentar, o adulto vai lá e bate na mão dela e não deixa ela se desenvolver e impede aquele momento. Esse é o adulto da educação tradicional. O Braz falou: oi, Fernanda, parabéns pelo seu trabalho. Obrigada, Braz. Oi, Fê. Oi. Então, na educação tradicional é assim: a criança vai pegar alguma coisa, a gente acha ruim, a gente bate na mão, fala que não pode, e a intenção do método montessoriano é a criança se desenvolver por ela só. Dessa forma, eu gostaria de alertar, se você tem condições financeiras para montar um ambiente e investir no seu conhecimento, se você tiver que optar ou pelo conhecimento ou pelo investimento financeiro, invista pelo conhecimento. Se você tiver a opção dos dois, muito bom. Mas o conhecimento é a base disso, porque a base do método Montessori é a criança. Oi, Galdino. A base do método Montessori é o adulto preparado e o ambiente adequado à criança. Então, o quarto montessoriano, ele deve sempre servir a criança e não ao adulto, como é na forma tradicional. O quarto tradicional, meus seus sobrinhos são danados, Aldária? Então vem comigo, que você vai entender um pouquinho desse mundo deles. No método tradicional, o quarto ele está sempre voltado para o adulto, né? A decoração são os nichos na altura do adulto, é o trocador na altura do adulto, é o berço na altura do adulto. E no método montessoriano, a gente é voltado para a criança, não para o adulto. Então, dessa forma, sendo para a criança, ela ainda não tem noção de segurança, ele deve ser um quarto seguro, organizado e calmo. Porque assim a gente vai ter uma criança calma e segura. As pessoas do ambiente, principalmente, né, o pai, os cuidadores que lidam com a criança, elas fazem parte do ambiente. Então, elas devem ser organizadas, elas devem ser seguras e devem ser calmas. Porque é isso que vai inspirar a criança a ser dessa forma. E é a gente que é espelho para a criança. Os materiais eles devem ser acessíveis à criança e sempre estarem organizados, que isso vai ajudar a criança a ter o senso de organização futuramente. O que tem dentro do quarto do bebê, ele deve ser exclusivamente para o bebê e não para o adulto, como é atualmente. Então a caminha, como eu comecei falando, a caminha é baixinha, porque para a criança poder entrar e sair na hora que precisar, na hora que ela sentir necessidade, sem ela precisar chorar e esperar que o adulto venha pegá-la. A gente tem prateleiras baixinhas para que a criança possa pegar as atividades na altura dela. O guarda-roupa com poucas opções de roupas para que ela possa escolher. Tudo pensado na criança. Se a gente for usar coisas na parede, enfeite, adesivos, cores, assim, sempre manter até o nível médio da parede, que é onde a criança pode enxergar também. Tem que ser um quarto útil para a criança e não para o adulto, como é no caso do quarto tradicional. Tudo dentro do quarto montessoriano é voltado para a criança, para que ela possa mexer, que ela possa manipular, que ela possa jogar. Então a gente tem que pensar nessas possibilidades na segurança da criança. Com isso a gente vai estar desenvolvendo uma criança autônoma, livre e independente. Porque às vezes a gente priva a criança muito quando pequena de fazer as coisas e conforme ela vai crescendo, vai se desenvolvendo, a gente quer exigir aquilo que a gente não deixava na infância. A gente espera que a criança tenha autonomia quando chega como adolescente, que ela tome decisões, que ela seja dona da vida dela, e a gente não deixa ela fazer isso na infância. Dessa forma a gente vai estar desenvolvendo na criança responsabilidade por suas ações. Diferente sem a criança precisar do adulto, diferente na forma tradicional, onde a criança precisa pedir pra gente alguma coisa, e se aquele copo, por exemplo, que tá na mão dela cai e quebra, é responsabilidade do adulto que colocou.
Se a criança tem possibilidade dela mesma ir lá e pegar o copo e se servir, é responsabilidade dela aquele cuidado com aquele copo. Então, ela vai estar se tornando uma pessoa responsável, desde pequenininho. Tudo que está ao alcance da criança, ela pode tocar. Na parede, a altura máxima é até a meia parede, como eu falei, pois acima disso está fora do alcance de visão da criança. Acima da meia parede, gente, todo mundo aí? Estão me ouvindo? Caiu a conexão aqui? Estão me ouvindo bem? Vou voltar. Pessoal, fala pra mim se tá todo mundo aí. Caiu a conexão? Vocês estão me ouvindo? Aldaleia, Jefferson, Mãe de Parquinho, Ricardo, Evandro, Galdino. Vocês estão me ouvindo? Voltou todo mundo? Fafá, você acabou de entrar, a gente tinha caído. Você tá me ouvindo bem? A gente tá falando sobre Montessori. Na semana passada eu falei um pouco sobre Montessori, o método e a aplicabilidade nas escolas montessorianas. E hoje eu tô falando um pouquinho sobre Montessori nas nossas casas, como a gente pode estar aplicando. Primeiro eu tô falando do quartinho da criança, além da caminha de casinha que a gente está acostumado a ver. Voltou, gente? Eu tô precisando que alguém me dê retorno. Tem pessoas na live. Tá pausado? Tá, mas aqui eu tô falando. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Eu vou ter que sair e entrar de novo. Opa! Gabi, quem tá na live? Deixa eu ver. Galdino, você tá me ouvindo? Voltou? Voltou? Falou que voltou aqui. Então vou voltar. Agora voltou? Então tá. Tá, eu vou continuar. Qualquer coisa a gente volta no assunto. Como eu tava falando que a criança ela tem acesso, a gente deve limitar desenhos e... Tchau, Dalé. Desenhos e adesivos e imagens até meia parede para que a criança possa ter acesso e visualizar. Restringir objetos, poucos objetos e estratégicos para auxiliar na escolha. A gente mesmo, quando a gente tem muitas opções, a gente fica em dúvida, né? Vou dar o exemplo da fotografia. Se a gente contrata alguém para fotografar um evento e o fotógrafo vem com 600 fotos e a gente pode escolher só 20, a gente tem dificuldade de escolhas. Então, a mesma coisa para a criança. A gente deve restringir essas escolhas para que ela possa ter capacidade de discernir o que é certo e o que é errado para ela naquele momento. Como ela tem esse professor interno, ela vai saber o que ela está precisando para se desenvolver nesse momento. Tudo dentro do ambiente ela deve contribuir para a independência da criança. Cada criança tem esse professor interno e ela sabe o que precisa para se desenvolver no momento. A criança sabe qual que é o seu real trabalho. Para Montessori, realmente brincar era o trabalho da criança. Então é através do brincar que a criança se desenvolve. O método Montessori, ele respeita a criança e ela respeita o seu desenvolvimento. Ele vai atrás de respostas que para nós são óbvias. A criança é que vai atrás dessas informações, que pra gente é tudo muito claro, mas às vezes pra criança não é, como ela tá começando a descobrir o mundo. Se a criança ela pode ser livre para mexer, para explorar e aprender, ela determina quanto tempo que ela precisa ficar em cada atividade e qual atividade que ela precisa para se desenvolver, se ela precisa repetir a atividade ou não. Que é a mesma coisa nas escolas. Tá ok? Ah, então tá bom, Claudina, obrigada. A mesma coisa nas escolas. Então, se elas... a criança, ela fica o tempo que ela precisa nessa atividade. Se ela precisa ficar mais tempo, é porque ali ela vai se desenvolver dessa forma.
É importante espaços amplos e sem muita oferta de brinquedo. Como a gente falou, restringir a oferta, porque os primeiros anos são específicos para o desenvolvimento do movimento. Né? No primeiro ano de vida, até 1 ano e 2, 4 meses, que a criança começa a andar. Então, esse é o período sensível do desenvolvimento do movimento. Então, é o período que a criança precisa de espaço, a gente precisa deixar ambientes livres para que ela possa andar e engatinhar, arrastar, como for melhor. Como é a fase do desenvolvimento do movimento, é a hora ideal da gente explorar parques, praças e parquinhos e praias, que ela esteja em ambientes amplos. Então, o quarto é o ideal, que tenha quanto menos coisa, mais clean possível, mais econômico, mais barato possível. Como eu comecei falando da minha de casinha, pode ser, gente, só um colchão no chão. Se na sua região for quente, não tiver problema. Se for frio, você coloca uma coberta embaixo, mas pode ser apenas um colchão no chão. De 0 a 3 anos, como eu estava falando. Então, é a época de trabalhar os braços, pernas, os músculos da coluna e do corpo no geral. Nesse período, então, a criança precisa de amplitude de espaço para se mexer, para passear, fazer passeios, deixar o ambiente e a casa livre para ela. É preciso que a gente acabe também com a neura de que a mão na boca. É a época da criança explorar. Então, ela vai levar as coisas à boca, ela vai levar a mão à boca. Se ela estiver saudável, vai até aumentar a imunidade dela. Então, isso é uma coisa pra gente repensar, né? Todos esses métodos alternativos levam a gente a repensar muita coisa. O movimento, a coordenação e o jeito, eles são desenvolvidos nessa etapa. Quantas vezes a gente já ouviu falar, nossa, criança desajeitadas, sem jeito, mandou lembrança? Porque a gente não deu a oportunidade dela, nesse momento que ela está desenvolvendo o movimento, dela ter a capacidade de errar, a possibilidade de errar. Então, no método montessoriano, a gente permite que a criança ela se sirva, que ela coma sozinha, que ela se vista, que ela manipule os músculos dela para aprender a fazer isso, para que ela tenha jeito. Então, é possível que ela pegue uma jarra de suco e verta o líquido sobre o copo, para que ela tenha jeito. Vai entornar as primeiras vezes, óbvio, mas ela vai aprender. A gente só aprende praticando. Dá a chance da criança, então, se desenvolver e desenvolver a coordenação motora fina. O método montessoriano dá jeito para a criança. Verter água e segurar coisas de vidro, por exemplo, né? Beber em copos de vidro é hábito no método montessoriano, né? A gente evita coisas de plástico para a criança saber que se cair, pode cair, né? Como a gente mesmo cai, mas ela vai aprender a partir daquele momento. Se cair, pode quebrar. Outros móveis que podem estar, então, dentro do quarto montessoriano. Escadinhas, rampas, barra com espelho, para que a criança possa se ver e se desenvolver. Ela vai se descobrindo dessa forma, ela vai se vendo e vai se descobrindo. Então, o espelho ele fica na horizontal, para que ela possa se ver, possa ver o seu movimento se arrastando. E uma barra, como de balé, assim, perto do espelho, para que ela possa ajudá-la a se levantar e começar a dar os primeiros passinhos. Essa é uma opção também de ter dentro do quarto montessoriano, né? Área de recolhimento interior é onde a criança pode ir, se acalmar, onde quando ela não está muito bem. Ela pode ser almofadas, pode ter livros, a garrafa da paz, ampoletas. A garrafinha da paz, ela é uma coisa muito simples. A gente faz com garrafa PET, coloca água, coloca glitter, e a criança pode ficar vendo aquele glitter correndo de um lado para o outro. Isso acalma a criança. Para a criança, aos nossos olhos, o que seria aos nossos olhos fazer nada. Então, esse cantinho de recolhimento interior mesmo para a criança que não está se sentindo bem, ficar lá, descansar, ela tem que ficar em paz naquele ambiente. E então, quando ela estiver bem, ela volta ao convívio com os adultos. Pode ser esse cantinho do recolhimento interior, pode ser feito no quarto da criança também.
É importante que o quarto seja bonito, simples e organizado. E quando eu falo bonito, ele não precisa ser caro, né? A gente tem opções hoje no mercado de coisas baratas, simples, mas bonitas. É importante que a gente evite cores fortes, porque a visão da criança ela vai se desenvolvendo. Até 1 ano ela não enxerga ainda direito. Por isso também a gente evita televisão para crianças, telas, né? Porque ela não tem a visão formada ainda direito. Então, evitar cores fortes, muitos desenhos, coisas que possa confundir a criança e trabalhar na calma dessa criança. Sempre manter menos, né? Coisas que inspirem tranquilidade, no geral. Evitar excesso, né? A verdade é essa. A caminha baixa, ou o colchão no chão, isso permite independência. Deve ser sempre ao nível do solo, para a criança possa ter liberdade de ir e vir. Isso deixa a criança mais calma, mais segura. Até porque a gente pensa que o berço com barras é seguro, e como a gente já viu muitas vezes na internet, as crianças pulando o berço, né? Então, não é tão seguro dessa forma que a gente pensa. Então, a caminha baixinha permite e deixa a criança mais calma. Ela não precisa do adulto para sair da cama. Tudo deve ser desenvolvido para que a criança não dependa do adulto. Ela vai ter essa autonomia de sair, levantar, ir lá e pegar o brinquedo, pegar a atividade que for que ela está precisando desenvolver naquele momento. O mobiliário, no geral, ele deve ser adequado para a criança, inclusive o guarda-roupa, como eu citei anteriormente. A gente coloca algumas opções que a criança pode vestir e ela mesma vai lá e pega a roupa que ela está sentindo à vontade e pode se vestir. A própria criança se veste, ela escolhe, então ela é protagonista da vida dela. Dessa forma, ela também será um adulto que saberá o que deseja com mais clareza. Se a gente deixar que na infância ela trabalhe essa autonomia, esse protagonismo da vida dela, ela vai ser um adulto protagonista da vida dela. Quando eu falei das imagens serem mais claras, elas são bem-vindas, mas a gente pode trabalhar também com telas, com quadros, para estimular o apreço pela arte também da criança. Então, a gente pode colocar quadros, mas tudo na altura da criança, tudo pensado para a criança e não para o adulto. O espelho, como eu citei, com barras na altura da criança, para auxiliar o processo de desenvolvimento do andar, do movimento em si. A criança ficar descalça também é interessante, para que ela possa aprender o equilíbrio, o tato, né? A pisar direito no chão. Isso vai evitar que ela caia menos. Isso vai proporcionar que ela caia menos, né? Vai evitar as quedas. O quarto, enfim, ele deve convidar a criança para estar ali. Ele deve ser gostoso de estar. Deixar a criança se concentrar, estar seguro, organizado e calmo dentro dele. Deve ter uma ordem estabelecida das coisas, então sempre manter as coisas no mesmo lugar, para que a criança saiba quando ela acordar, aquele objeto vai estar ali. Tudo na altura e na visão da criança. Tudo para manter a calma, para que ela tenha a possibilidade de chegar ali e pegar o que ela deseja. A criança deve ter a capacidade de ir e vir, ser claro o ambiente e deixar a criança se mover por ela mesma. O adulto, quando ele está consciente, ele não atrapalha então o desenvolvimento da criança. A prioridade é sempre a harmonia, a tranquilidade e a paz. Até porque Montessori é um método denominado de educação para a paz. Para a paz mundial, né? Ela trabalha muito, ela prima muito pela colaboração, pela colaboração e não pela competição. A educação montessoriana, ela visa que a criança saiba cooperar, colaborar e não competir, como é no método tradicional da nossa educação. Outro ambiente da casa também que tem que ser bem-vindo no método montessoriano, que no método tradicional a gente mantém longe, é a cozinha. A cozinha montessoriana, ela deve sim ser um lugar para a criança
Diferente do senso comum, do que a gente vê na forma tradicional de educar, onde a gente coloca cercadinhos, onde a gente não deixa a criança entrar, onde a gente grita, onde a gente evita que a criança esteja, porque tem faca, porque tem copo, porque tem vidro, porque tem forno quente. E ela só vai aprender isso tudo se ela estiver lá dentro. Aí a gente briga para a criança não entrar nesse ambiente, e depois que ela tá lá virando adolescente, com 10, 11 aninhos, a gente quer que ela comece a entrar e comece a ajudar na cozinha, né? Ela começa até a lavar a louça. E ela já acostumou a não entrar ali. E na cozinha é o lugar onde a gente tem infinitas possibilidades de envolvimento. É um lugar onde a criança ama pegar panela, a criança ama pegar garfos, talheres e coisas que fazem barulho, colher de pau. Até eu falei a faca, porque a faca é importante que a gente apresente a faca para a criança, para que ela, num momento em que a gente não estiver com ela não se interesse em pegar essa faca e se machucar de verdade, né? A gente deve apresentar o objeto para ela, mostrar que corta, aonde ela pode segurar, que é no cabo, qual que é a função daquele objeto, para que então ela fique tranquila, mas é claro, a gente tá sempre do lado, né, gente? Observando, segurança tá sempre em primeiro lugar. Então a gente mostra pra ela que pode cortar, pega um tomate, pega uma banana, alguma coisa que corte fácil e mostra pra ela que, ó, corta, ai, faz dói, expressas, com expressões faciais mesmo, para que ela possa compreender que aquilo machuca e assim ela vai saber o que a faca faz, né? Ela vai saber segurar no cabo. E quando a gente estiver longe, ela não vai ter essa necessidade dela de ir lá mexer sem saber a função disso. Montessori valoriza o interesse e a curiosidade da criança. É um ambiente, então, onde ela possa explorar muitas coisas, né? A gente pode estar trabalhando esse desenvolvimento dela. É muito importante a gente orientar sobre o uso adequado. Como eu falei da faca, né? Segura pelo cabo, o forno pode estar quente, vai quente, faz ai, não encosta aí. Então a gente deixa ela explorar e mostra os riscos de forma responsável. Sempre responsabilidade e segurança, tá, gente? É um local onde grande parte do desenvolvimento é alcançado. Então a gente pode deixar mexer com água, tem os produtos coloridos que eles gostam de mexer, que faz barulho. É onde a gente passa a maior parte do tempo e ela pode fazer grande parte das coisas por ela mesma. Quando a gente está no método tradicional, a gente sempre serve a criança. E no método montessoriano, a criança mesmo é protagonista, ela mesma se serve, ela é autônoma, ela mesma resolve o que ela vai comer, como ela vai comer. Então a cozinha é um ambiente adequado para deixar a criança se desenvolver. A gente tem que estar de olho, né? Porque segurança é importante, mas é um ambiente mais propício para a criança se desenvolver. A gente pode dar às crianças a possibilidade. Entrou a Bruna e a Fernanda do Bebê Sem Fralda e a Dani também. Deixa eu só localizar vocês que a gente está falando do método montessoriano para as famílias, para dentro de casa, tá? Na semana passada eu falei um pouquinho para as escolas e hoje eu estou falando um pouquinho para dentro de casa. Tá, Fê? Tá, Bruna? E a Fernanda, né, Fê, do Bebê Sem Fralda, depois o pessoal segue ela também. É um assunto muito importante. A gente vai falar em outras lives, né, Fê? Voltando ao nosso assunto aqui, eu tô falando agora dos ambientes, falei um pouquinho do quarto, agora eu tô falando da cozinha. A cozinha montessoriana. Oi, Bruna. A cozinha montessoriana, ela é um lugar adequado para criança, onde a gente mantém, claro, a segurança, mas a gente quer que ela esteja lá porque ela é o local ideal para a criança se desenvolver. Podemos dar às crianças a possibilidade de ter acesso aos alimentos, a pia, a água, a bancada. Para isso existe a torre de aprendizado ou um cantinho específico para elas. A torre de aprendizagem, ela é muito bacana, ela é um material onde ele vai evoluindo com a criança, porém eu não tenho. Eu mesma não comprei esse material ainda, porque eu não achei um preço acessível ainda. E aqui a gente trabalha com uma cadeira da mesa mesmo. Ela é segura, ela é larga, ele consegue. Eu encosto ela numa bancada e a outra parte fica para ele não cair para trás. E eu fico no outro lado, né? Sempre protegendo. Então a segurança é importante, mas ele tá sempre ali mexendo na pia, lavando louça,
do jeitinho dele, né, gente? Porque é importante também que a gente saiba que a criança está ali para se desenvolver e a gente ficar criticando e a gente ficar podando essa situação, não podando o que ela está fazendo e falando, tá errado, deixa que eu faço, não é o que vai desenvolver a nossa criança. É importante a gente ter utensílios apropriados para a criança. Tem descascadores hoje que pode ser oferecido à criança, espremedor de fruta que elas gostam muito, ela mesma ela pode se desenvolver e fazer o próprio suco. Esse cantinho que eu falei específico para elas, às vezes a gente pode colocar uma mesinha na altura dela, onde ali ela pode manusear e ajudar no auxílio do almoço, de manusear os alimentos que ela vai comer, que a gente vai preparar para casa. Tem uns cortadores que a criança só segura assim e abaixa e consegue cortar uma banana, uma melancia, sempre buscando a segurança. Né? Hoje tem utensílios assim bacanas nesse sentido. Isso permite que a criança ganhe autonomia e aprendizado, pois ela percebe da forma adequada de usar cada objeto e o resultado que ela está alcançando com esse manuseio dela, né? A gente não tira as coisas do lugar, deixa sempre no mesmo lugar, né? A gente não começa a tirar tudo do alcance da criança, a gente conversa e apresenta os objetos para ela antes dela utilizar, né? Elas aprendem muito rápido, então a gente não pode, né, subestimar o aprendizado das crianças. Você mostrando para ela, olha, filha, é assim que corta, é assim que faz. Se você pegar a faca desse jeito aqui na lâmina, faz ai, machuca, você pode segurar no cabo, ela vai aprender, tá? Então, conversa. Um método montessoriano, ele me encantou também porque ele respeita muito essa parte da criança. Adaptar os móveis, como eu falei, para que a criança possa, por exemplo, pôr a mesa, acessar alguns lanchinhos rápidos. A gente pode colocar uma fruteira no alcance dela, os biscoitos, que ela possa, por ela mesma, ter a liberdade de ir lá e comer no momento que ela sentir essa necessidade. E como eu falei antes, sempre orientar antes de dar essa liberdade. Lavar a louça é muito interessante e preparar receitas também. Então, vamos preparar um bolo, chama a criança para ela misturar, chama a criança para meter a mão na massa ali e ela vai gostar de ver o processo todo no geral. Hoje o meu filho Arthur está com 2 anos, ele já sabe quando eu vou fazer um bolo, então ele me ajuda, ele coloca tudo dentro da bacia e ele mistura com a mão, às vezes ele pega a colher de pau e às vezes cai para fora e é normal, né, gente? Ele está no período de desenvolvimento do movimento. Então essa coordenação motora fina ele está desenvolvendo ainda. Então é o momento de desenvolver e a gente tem que ir com calma, né? Aí eu pego o que dá para ele fazer, ele faz e ele sabe que vai pro forno e depois sai o bolo. Então, ele sabe que o forno está quente no momento que eu vou fazer o bolo, porque tudo foi conversado e foi apresentado para ele. Limpeza da cozinha também, vassouras e rodos. É interessante a gente envolver a criança na limpeza da casa num todo, mas principalmente da cozinha, que eles vão ficando... Isso vai ajudando eles a ficarem mais cuidadosos com o ambiente num todo, né? Uma ideia... outra coisa, é sempre ideal que seja tudo adequado ao tamanho da criança, né? Vassoura, rodo, a pá, mas quando não é possível, você já apresenta do tamanho que é. A criança ela pode trazer a vassoura para você e te ajudar a segurar a pá, e ela sabe que aquilo sujou, tem que limpar. Ela vai, a partir daquele momento, como ela vai ficando cuidadosa, ela vai evitar, por exemplo, deixar cair no chão o arroz, ela vai tendo cuidado com o ambiente num todo. Uma dica é também que se você tem a vassourinha pequena para que ela possa varrer, a gente faz um quadrado com fita crepe num cantinho da cozinha e ela varre todo o lixo para aquele quadrado. E depois a gente pega com a pá junto e a gente faz o processo juntos, tá? O banheiro montessoriano. Quanto tempo que eu ainda tenho? Ainda tenho mais 20 minutos.
O banheiro montessoriano também é um ambiente que na educação tradicional é vista como um local que a criança não deve ficar. A criança começou a se mexer, começou a engatinhar, começou a arrastar, a gente já fecha a porta do banheiro e já não deixa ela entrar. Só que é um ambiente também de maior capacidade dela se desenvolver. Ela pode mexer na água e ali ela vai fazer coisas repetidas durante o dia, como por exemplo lavar as mãos todo dia antes da refeição, escovar os dentes todo dia depois que comer. Então isso ela faz várias vezes no dia. Então isso vai aprimorar a capacidade dela de movimento e daquela atividade num todo. Para isso a gente tem que adaptar, né? A criança não pode ficar dependente da gente. No método montessoriano a gente prioriza sempre o desenvolvimento e a autonomia da criança. Então, que ela faça por si só. Ajude-me a fazer por si só, a Maria Montessori falava. Então, a gente pode colocar banquetas para que a criança possa alcançar a água e lavar as mãos e lavar o rosto e escovar os dentes. Banquetas assim, banquinhos assim, ó, para que ela possa alcançar a pia. Seria ideal, né, que tivesse uma pia de adulto e uma pia de criança, mas nem todo mundo tem essa condição, né? Então a gente adapta de acordo com o que dá. Para ela utilizar o vaso sanitário. Tem escadinhas, também tem redutor de vaso com escadinhas, mas a gente pode usar essa banqueta também, porque a escadinha às vezes é difícil de achar e pode ser um pouco mais cara. Ganchos com ventosas que você pode colocar na altura da criança para ela pegar a toalha, colocar a toalha ali, colocar a roupa que ela vai vestir, que ela possa entrar e sair do box sozinha por ela mesma. Às vezes o vaso sanitário ela pode ainda não ter, você ainda achar que ela não está apta a sentar no vaso. Você pode colocar o piniquinho próximo e um suporte de papel higiênico próximo também, para que ela tenha a capacidade dela mesma se limpar. Mas é claro, né, gente, com tempo, não vai ser uma criança... esses banquinhos em loja de material de construção, Leroy Merlin, falei o nome deles. Isso você acha em R$1,99 também, em lojas assim, você consegue achar esses banquinhos, tá? Falando em achar também, às vezes até na internet. Nessa minha pesquisa que eu estava fazendo, eu descobri que tem uns adaptadores de torneira. Então, porque às vezes a criança não alcança para abrir a torneira ou não alcança a corrente de água. Então, eu vi no Mercado Livre, também na internet, a opção de gente vendendo, e até naqueles sites chineses também, a gente vendendo adaptadores que a criança ela mesma consegue abrir a torneira e aumenta o jato de água no sentido dela também. Suporte para sabonete e shampoo e essas coisinhas dentro do box também. A gente pode colocar uma prateleirinha mais baixa, na altura da criança. Então é isso. Sempre priorizar a segurança e coisas que a gente possa adaptar para que a criança tenha. A gente vai ver que a nossa criança fica mais calma, ela vai ficar mais segura dela mesma, porque ela vai estar encontrando a essência dela. Ela vai estar sabendo que ela é responsável por aquilo e que ela pode ter voz, que ela passa a ser parte da casa, parte da família. Ela não é só um anexo, né? Onde a gente faz tudo por nós e a criança fica sempre em segundo plano. A sala montessoriana também é um outro ambiente da casa que a gente pode desenvolver para trabalhar para a criança, onde a gente pode ter uma mesinha mais baixa para ela fazer as refeições, ou a gente tem uma cadeirinha adaptada para que ela possa comer junto com a gente. E os dois têm pós e contras. O adaptador para a cadeira onde a criança senta junto com os adultos é bom porque ela participa do momento da alimentação, do almoço, do jantar. Ela vê como a gente se serve, ela vê como a gente come. E
Porém, ela vai precisar ainda da nossa ajuda para subir e descer dessa cadeirinha. E a mesinha onde ela pode comer sozinha, na altura dela, tem o benefício de que ela ali ela se serve, ela pode montar a mesinha dela e comer à vontade, só que ela não participa do momento familiar de refeição. Então a gente vê. Então você vê o que mais se adequa à sua realidade. Aí dentro das salas também a gente tem sofá, né? Que a gente procura sempre. A gente pode comprar puff, almofadas, coisas baixinhas. Tem até sofás baixinhos também que a criança pode estar. Que seja de mais fácil acesso para a criança. É importante que a sala seja um lugar de conversa, de relaxamento, descontração, até mesmo de leitura. Aqui em casa. O Arthur só almoça se tiver todos na mesa. Esse é o comentário do marido. O Arthur é nosso filho e ele só almoça se tiver todos na mesa, porque ele aprendeu desde da introdução alimentar dele, né? Na verdade, até antes, porque eu usava os links com ele amarrado em mim, assim, aí eu ia pra mesa com ele amarrado. Mas quando ele começou a se alimentar, a gente colocava a cadeirinha do lado e todo mundo sentado à mesa. Então hoje, enquanto o pai não vem, a mãe não vem, ele vem, mãe, vem, pai. Ele não come sem a gente. É igual eu tô falando, a criança, ela realmente aprende pelo exemplo, ela aprende quando a gente vai passando as informações para ela. Voltando ainda à sala, os móveis baixinhos na altura da criança. A gente pode ter também um espaço de leitura, uma mesinha para que a criança possa pintar, colorir, desenhar. Aí quando eu falo esse espaço da leitura, a gente pode ter tanto um sofazinho, um puff, uma coisa confortável para que ela sente, ou possa ser só um tapete confortável mesmo. E eu falo desse espaço da leitura, aí tem gente que acha que é só a partir de quando a criança já lê e já compreende as coisas. Não, desde bebê, gente. Para isso que a gente tem livros acessíveis, livros de pano, como esse aqui, ó. Você compra em livraria normal, tá? Onde a criança... Esse aqui faz barulhinho. Para a criança não rasgar, então bem pequenininha a criança já pode ter acesso a imagens, a desenhos, tá vendo? Tem abelhinha, tem flores, e você pode ir mostrando os bichinhos para ela. Como esse aqui, ó, que faz o barulhinho dos bichinhos, ó. O galo, tá vendo? Aí vai falando dos animais e a criança vai começar a identificar. Então não precisa ser já quando ela tá alfabetizada, não. Pro banho a gente tem livro pro banho também, que é de plástico, que pode molhar. E a gente tem livro também, gente, livraria hoje tem acesso a tudo. A gente tem livro também que trabalha algumas coisas sensoriais da criança, que eu coloco a mão, ó. Aqui a gente pode estar trabalhando algumas coisas com a criança, tá? Então, essa área de leitura pode estar na sala, pode estar no quarto também, mas é interessante que fique na sala para que a criança possa conviver com a família toda. Onde a gente passa, depois da cozinha, a maior parte do tempo é na sala. Então, ela é importante que seja agradável, que seja segura, que seja acolhedora, né? Então, a criança vai querer também brincar um pouquinho, né, na sala. Então, se você não se importa dela trazer os brinquedos da sala para o quarto, tudo bem. Mas se você se importa, é que tenha uma área específica para que ela possa brincar nessa sala também. E eu acho que é isso. Falei de todos os ambientes, do quarto, da cozinha, do banheiro e da sala. Se ficou alguma dúvida, vocês podem me chamar no direct. Eu acho que eu respondi, acho que só teve uma dúvida de onde podia comprar a banqueta, né? A banquetinha de acesso, para facilitar o acesso. Essa banquetinha também, eu falei dela no banheiro, mas a criança ela começa a carregar para tudo quanto é lado, tá? Ela pode ter acesso a alguma coisa na pia da cozinha também, ela pode ter acesso a algum móvel um pouco mais alto.
Lembrando que a gente não tira, que a gente conversa com a criança. É claro que as coisas mais críticas, né, uns pratos de vidro que eu não queria que ele quebrasse, minhas travessas de vidro, sim, eu tirei onde tinha muito vidro, e passei para a parte de cima e passei os plásticos para baixo, mas assim, ele aprendeu a lidar com isso. Como funciona a hora do banho? Muita criatividade, né? Vamos contar muitas historinhas, vamos cantar muitas musiquinhas, para não ser uma luta, né? E como a gente procura sempre dar essa autonomia para a criança, a gente incentiva que ela vá para o banho. Quando a criança ainda é menor, a gente está junto sempre, mas que ela tenha a capacidade de entrar e sair sozinha do banho, que ela começar a se secar também. Uma coisa que pra gente às vezes é básico, a gente pode começar desde pequenininho, falar pra ela, seca as costas, seca o braço, seca o bumbum, e depois a gente só vai vistoriando, né? A gente precisa falar com ela, agora eu vou conferir se você secou direito ou não. Mas a gente vai de forma lúdica, brincando e levando essa hora do banho. Também é importante que ela tenha acesso ao shampoo, ao sabonete, tudo na altura dela. A gente pode colocar um cesto de roupa suja também dentro do banheiro para que ela possa já identificar que a roupa suja pode ficar naquele cesto e ela mesma já ter essa capacidade de colocar ali. E a gente sempre visa, né, gente, autonomia, e a gente quer que a criança seja protagonista da própria vida, que ela seja protagonista das suas ações, não ela vai ser responsável pelas ações dela. E se ela não quiser tirar a roupa para entrar no banho, precisa? Às vezes não precisa. Se ela não quiser tirar a roupa, você deixa ela entrar sem roupa, de roupa. Não, em algumas ocasiões aqui já aconteceu briga assim da gente. No momento eu fiquei nervosa e queria que ele tirasse a roupa a qualquer custo, e depois eu parei pra pensar, eu falei, gente, eu vou tirar a roupa daqui e vou colocar dentro da máquina, ela vai molhar do mesmo jeito. Então ele tá querendo, naquele momento, ele tá querendo descobrir o que acontece se ele molhar a roupa, né? Ela vai grudar no corpo, ela vai ficar pesada, ele não sabe ainda essa sensação. Então, é importante que a gente deixe ela descobrir também. Ela vai descobrir as coisas por ela mesma. Então, às vezes, a gente não precisa... a gente tem que escolher as brigas da gente, né? As nossas lutas. Então, às vezes, a gente vai para um confronto com uma coisa desnecessária. Então ele entra. Quando ele quer, ele entra com roupa, e depois lá dentro a gente tira a roupa e dá o banho. Tá? Que bom que você gostou, Galdino. Se ficou alguma dúvida, vocês podem me chamar no direct. Se estiver precisando de alguma conversa mais formal, se tiver algum problema na sua casa também, eu atendo online, famílias, com dicas. A gente dá consultoria nesse sentido, dá consultorias para as escolas, e o que vocês precisarem, eu estou à disposição, tá? Um beijo grande, boa noite, e até segunda-feira que vem, 9h30 a gente está aqui de novo, tá? Se tiverem dicas também, quiserem sugestão de temas, pode mandar no direct que a gente, semana que vem, a gente está aqui. Tchau, gente, um beijo!